Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência a mais uma aula de física hoje e vamos manter o mesmo tema que a gente já estava mantendo na aula passada, que é eletricidade, tá bom? Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a 13 CNT 107 e o principal objetivo dessa nossa aula de hoje é aprofundar e relacionar a eletrodinâmica com o dia a dia. Por quê? Porque a eletricidade está presente, como vocês já viram em outras aulas, no nosso dia a dia. Bom, então hoje o nosso tema é aprofundamento. Vamos aprofundar um pouco mais usando qual tema específico? A eletrodinâmica. Então a gente sai da eletrostática e entra no movimento dos elétrons, tá bom? E para a gente aprofundar na eletrodinâmica, nós precisamos conhecer três principais grandezas físicas que envolvem esse tema. Quais são elas? Corrente, tensão e resistência elétrica. Vamos ver cada uma delas aqui detalhadas. Corrente elétrica, o que é? É o movimento ordenado dos elétrons em um condutor. O que seria o condutor? Basicamente os fios elétricos. Pode ver que os equipamentos elétricos geralmente têm fiação. E é por lá que passam os elétrons, tá bom? Como que a gente mede a corrente elétrica? Ela é medida lá no Sistema Internacional de Unidades e Medidas em ampere, tá bom? Tensão elétrica. O que seria a tensão elétrica, pessoal? A tensão elétrica é a DDP, ou seja, a diferença de potencial, que vocês já conhecem também, nós já vimos isso em aulas passadas, tá bom? Entre dois pontos do circuito. E ela é a responsável, é a tensão elétrica que fornece energia para os elétrons. Ou seja, as coisas só vão funcionar se estiverem ligadas na tomada ou se tiverem pilhas ou baterias, não é isso? Você consegue carregar seu celular se não colocar na tomada? Não. Por quê? Porque quando a gente coloca na tomada, está recebendo tensão elétrica e aí com a tensão elétrica nós temos a corrente sendo gerada. Certo? Então para as coisas funcionarem, precisa de tensão. E por fim, a unidade medida aqui para a tensão elétrica é o volt. Por isso que popularmente a gente fala voltagem, né? Qual a voltagem da sua televisão? 110, 120? Por conta da unidade dela ser medida em volts, tá bom? Resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É a dificuldade de passagem dos elétrons. Então os elétrons estão vindo por dentro do fio de maneira ordenada, já na corrente elétrica, e aí de repente eles encontram um componente lá que se chama resistor. E o que esse resistor vai fazer? Vai dar dificuldade para esses elétrons passarem. E quando os elétrons sentem dificuldade de passar, eles diminuem a velocidade, acabam se chocando uns com os outros, e isso gera um fenômeno que nós chamamos de efeito Joule. O efeito Joule é um tema de uma próxima aula, e só para aprofundar um pouco aqui, ele faz as coisas esquentarem ou até iluminarem. É o caso, por exemplo, da resistência do seu chuveiro, que na verdade é um resistor que, quando os elétrons passam por ele, aquece e a água, quando entra em contato com ele, sai quente lá no chuveiro para vocês, tá bom? Então a gente vai aprofundar um pouco disso. E como que é a unidade de medida da resistência elétrica? É o ohm. É essa letra grega aqui que parece uma ferraduria, que é o ômega, tá bom? Professor, por que ohm? De onde que vem esse nome? Ohm é o sobrenome de um físico muito conhecido que estudou bastante sobre o movimento dos elétrons e é justamente sobre ele que nós vamos falar um pouco agora, que é a primeira lei de Ohm. E para vocês conhecerem um pouco melhor do conceito histórico sobre quem foi Ohm e da eletrodinâmica, eu vou pedir uma pesquisa para vocês fazerem, que depois vocês vão me entregar como uma atividade diversificada, já valendo nota para o bimestre, tá certo? Então, o que a primeira lei de Ohm diz, pessoal? Diz que a resistência elétrica, aí nós temos uma equação, para isso a gente usa a matemática, tá certo? Então, a resistência elétrica é igual à tensão elétrica dividida pela corrente elétrica, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência, já que ela está no denominador. E o que isso significa no modo prático? Que quanto maior a resistência, menor a corrente. Ou seja, quanto maior a resistência os elétrons encontram para passar dentro de um condutor, menor será o fluxo de corrente lá dentro. É como se estivesse fechando a passagem, passa menos elétron por aqui. Tá certo? Então essa é a parte bem teórica da nossa aula, uma parte introdutória, e a gente vai aprofundar isso com as aulas práticas que a gente vai fazer de duas maneiras. Primeiro, usando um simulador virtual na TV, através do FEB Simulator, lá da Universidade de Colorado, e também uma aula prática com um kit que eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver um pouco melhor esse conceito, tá bom? E aí, para fazer essa nossa primeira parte prática, que é no simulador virtual,
vocês vão fazer na metodologia ativa, então, se juntar em grupos para poder cada grupo criar o seu circuito diferente. Vocês vão ver que nesse simulador tem vários componentes que dá para você ir montando. Eu vou montar um bem rápido aqui só para vocês verem a facilidade de trabalhar. Tá? Então nós temos aqui o fio condutor, nós temos uma bateria que será conectada a ela, nós temos uma lâmpada que será, no caso, o resistor. Ligarei mais um fio aqui nessa nossa lâmpada, colocarei um interruptor para poder ligar e desligar, como se fosse lá na sua casa. Aqui eu tenho mais um pedaço de fio e vou juntar todo mundo agora aqui. E vocês perceberam que quando eu ligar o interruptor, a lâmpada acende, tá certo? Ó, está demonstrando que ela está acesa e os elétrons estão em funcionamento. Então, a partir desse momento, cada um vai se juntar no seu grupo e daqui para frente vocês criarão o seu próprio circuito, que já também valerá nota como atividade diversificada. Certo? Quem não entendeu, depois eu passo nos grupos aí tirando as dúvidas. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês o funcionamento aqui prático, real, com o kit que eu trouxe para vocês darem uma observada. Enquanto vocês estiverem nos grupos, eu vou passando em grupo, mostrando para vocês o funcionamento. O que nós temos aqui? Duas pilhas, que nesse caso são as geradoras da tensão elétrica, vão fornecer energia. Tenho os fios condutores, por onde a corrente vai passar, e tenho uma lâmpada incandescente, que quando eu ligar o interruptor aqui, os elétrons então passarão pela lâmpada, que no caso está servindo de resistor, ou seja, a resistência elétrica dos elétrons faz ela esquentar através de quem? Quem lembra? O efeito Joule. Muito bem, tá? Então o efeito Joule na prática aqui funcionando. Então, para finalizar, eu vou passando nos grupos, vocês já vão se acertando e eu vou levando o kit para vocês analisarem de perto. Tá bom, pessoal? Então se juntem nos grupos aí.